Abriu-se um rombo onde a minha mãe descobriu que o meu pai estava comprando lençol para viver alguma coisa com alguém que não era ela. Eu juro por Deus, eu não sei se isso é real. Vera vira no ar! Só uma amiga pode virar pra outra e falar, você tá esquisita. Não, o importante é porque você falou, eu tô. Por que você tá esquisita? Não, mas você... Aí começou, uma devolveu pra outra. Eu acho que você tá um pouco aérea. Você não é aérea, você é uma pessoa muito focada. É isso, basicamente. Esquisita é você. Eu sou mesmo, mas eu não me incomodo com isso. Você acha que eu tô aérea? Não, eu não tô aérea. Eu tô etérea. Eu sei porque ela tá assim. Tudo culpa dela. Gente, vocês leram? Eu li. Eu ainda não. Ainda não. Então, que bom. Me conta, me fala, me explana. Bem, eu estava muito curiosa para ler esse livro da Vera Iaconelli. Primeiro por causa desse nome, porque eu adoro conhecer um pouco sobre processos analíticos e ela é uma baita de uma analista e se colocou no divã. E ela escreveu uma pérola, gente. Que livro maravilhoso, que privilégio, né? Ver uma sumidade da psicanálise se colocar, se vulnerabilizar dessa maneira. Ouvir sobre a infância dela, sobre a criança dela, sobre a família dela, sobre as perdas dela e ver como ela foi mal amparada psicanaliticamente, né? Porque teve uns primeiros encontros com analistas que não foram bons, ouviu coisas que talvez não devesse ter ouvido, né? E depois como ela foi se encontrando, é maravilhoso. Depois que eu terminei, eu fiquei tão preenchida, eu fiquei tão feliz, que eu fiquei órfã, assim. Eu falei, meu Deus, e agora como eu vou viver sem esse livro? Vera, você tem um horário pra mim? Cara, ela não tem, né? A Vera é foda. Fala um pouco, Cami. Olha, acho que você falou tudo muito bem. Assino embaixo de tudo que você falou. Para mim, o mais incrível é que a gente vê como as famílias elas são disfuncionais. Né? A gente tem essa coisa da família tradicional, perfeita, mas que isso não existe. Tem essa idealização, né? Eu mesma sempre idealizei a minha família, assim, tipo, eu não tive grandes problemas, não tive problemas. Minha família era ótima, tava tudo... Só que quando você começa a esmiuçar a sua própria vida e ver a vida do outro, não é sobre grandes tragédias ou grandes traumas ou acontecimentos, mas é tudo que envolve crescer dentro de uma família, né? Tudo que você ouve, a maneira como você ouve, como você se relaciona, como você vê a sua vida, né? Como é aquele cotidiano. E as camadas, porque somos humanos, então no livro você vê muito isso, né? Não tem essa coisa do bom e do mal, do certo e do errado, a pessoa que só é assim ou a pessoa que só é assada. Somos todos humanos tentando viver, lidar com todas essas loucuras da vida e de ser pai, e de ser filha, de ser mãe, de ser irmão, né? Que você vai vendo aí. Então, você fala assim, gente, um presente, né? Ao mesmo tempo, de desmistificar papéis, né? Para mim bate muito porque eu tive uma família muito fora do padrão. Então sempre lidei com essa questão de não ser tudo na caixinha, né? Não tá tudo no lugar que supostamente deveria estar. Então quando você lê isso e você vê ela falando, né, que às vezes a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a lealdade à família você passa por cima da lealdade com você mesma, né? Sim. E as coisas que a gente faz em nome do certo e da família e dessa coisa que é meio imaculada. Só que, às vezes ou talvez eu arrisque dizer que 100% das vezes não é imaculado, né? Não, claro que não. Não, é muito interessante, né? Porque ela vem de uma família de são 6 filhos. E ela fala muito dessa primeira leva, né? Dessa segunda leva, né? Os 3 irmãos mais velhos e os 3 irmãos mais novos. E é muito interessante porque a gente já sabe disso, né? Mas cada pai é um pai, né? Tipo, a gente ouve, mas eu fui a mesma mãe para os 3. E aí você vê que tudo isso cai muito por terra, porque tem ali, né, realmente 2 levas de filhos, assim, e como aqueles pais foram pais de um jeito para essa primeira leva, pais de outro completamente diferente para uma segunda leva. Ela tem uma relação, assim,
é muito intensa, né? A história do pai dela, né? O pai dela é uma figura muito central, que errou muito, mas ao mesmo tempo o amor dessa filha até o fim por esse pai, querendo perdoar e querendo ser amado por esse pai que maltratou, que não foi exatamente um bom pai. Então é tudo tão profundo, assim, é tudo tão... E mais legal, ouvir de uma profissional como ela, né? Porque uma coisa é alguém te contar sobre a vida, outra coisa é uma pessoa com o estofo da Vera, uma psicanalista, né, tão importante, se colocando num lugar tão frágil e tentando entender a história dela enquanto ela conta. Você acha que quando ela escreveu esse livro, vocês que leram, né? Ela escreveu a partir de Vera pessoa ou já uma Vera que analisa tudo o que aconteceu e é capaz de transformar? Pessoa. Primeiro pessoa, porque, pelo menos para mim, é isso, né? É aquela criança em busca do amor do pai que nunca veio da maneira que ela idealizou, né? Então tem momentos aí que ela é dura, né? Ela fala coisas humanas sobre o pai, então ainda não tem um momento analisada, mas ela vai se analisar, na minha visão. É que não tem muito como, né, Cami? É ela, né? É a visão dela já hoje. É ela, Claro. Ela escreveu o livro agora, então é ela vulnerabilizada, uma pessoa, uma criança, você vê tudo, ela lembra de coisas muito marcantes. Mas é ela, né? Sim. Tem o olhar dessa mulher que passou por toda essa análise. E o mais generoso, que eu achei mais legal para quem gosta de psicanálise, é que ela vai explicando o processo psicanalítico. Adoro. Ela vai explicando coisas que, muitas coisas eu nunca tinha ouvido falar. Ela dá nomes aos conceitos, ela explica, assim, é muito bonito essa doação que ela faz também da profissional ali. No próprio conhecimento. As coisas se misturam, é muito interessante. Eu me identifiquei muito com essa coisa dela com o pai. E uma outra coisa que eu achei muito interessante no livro também é o arco da mãe, né? Porque a mãe se liberta. Mas o ato da mãe, sei lá, dos primeiros 50 anos de vida e o que foram os segundos 50 anos da vida da mãe, né? Tem um arco muito interessante e como ela também via, né, a mãe muito submissa, muito... E como que isso mudou, e acho que como filha e como mulher, Vera, como foi importante ver essa segunda fase da vida da mãe, do jeito que foi, com a potência que foi. Então, isso também me tocou muito, porque geralmente a gente valoriza muito a relação que mais doeu na gente, né? Eu falo por mim, assim, eu falo muito da minha mãe, mas o meu pai tem um papel tão importante ou tão fundamental quanto, né? Porque ele não me deu tanto trabalho, vamos dizer assim, como Vera teve com o pai, né, dela. Mas o interessante é como ela vai admirando um pouco a mãe, né? Ela vai criando uma admiração pela mãe que parece que antes... Não que ela não volta, né? E o pai também, né? Vai e volta. E sabe o que me lembrou Parece aí? Bem real, né? A vida, né? É bem real, é isso, né? É o que a gente é. E aí, quando eu terminei, fiquei meio órfã também, mas me lembrou muito uma cena de Succession, sabe a série Succession? E um dos filhos pega o telefone e fala, né? Pai, eu te amo, mas eu não te perdoo. É lindo, né? Sabe o que eu pensei? Eu fiquei muito... Eu já estou até fazendo esse exercício de anotar algumas coisas da minha vida, acontecimentos, assim, porque como eu contaria a minha história para mim mesma, sabe? Sim. O que a gente guarda, o que a gente apaga, o que a gente fantasia, o que a gente não viveu, mas por conta de ouvir nos contarem, a gente construiu como se tivesse vivido. Sim, sim. Sabe, eu tenho pensado muito nisso, assim, em como a gente vai formando o nosso caráter a partir da nossa vivência, da nossa história. E isso tem me feito fazer esse exercício, assim, muito interessante. E qual você acha que seria o ponto de vista que você contaria a sua história? Então, a minha história sempre foi um conto de fadas feliz, sabe? De uma família perfeita, tal. Só que quando eu comecei a entrar na história da Vera, eu comecei muito a analisar, assim, o meu pai e minha mãe, principalmente. Teve um acontecimento na minha vida, vou contar bem rápido, não sei se eu já falei aqui, mas teve uma vez, eu era pequena, eu devia ter 6, 7 anos, e o meu pai, ele tinha um agendão assim, ó.
A agenda dele era muito grande, onde ele guardava coisas, escrevia o dia a dia. Meu pai era muito de fazer essas anotações. E uma vez eu estava no gabinete lá em casa, que era meia sala de TV, os guris estavam vendo TV, e eu fui mexer em alguma coisa, eu deixei a agenda do meu pai cair no chão. E quando caiu a agenda do meu pai no chão, gente, eu juro por Deus, eu acho que isso é real. Mas olha a loucura. Sim. A minha mãe pegou e tinha uma nota de lençol. E o meu pai era o último cara a que ia pensar em comprar qualquer um coisa lençol. doméstica. Ele jamais compraria um lençol. E ali abriu-se um rombo onde a minha mãe descobriu que o meu pai estava comprando lençol para viver alguma coisa com alguém que não era ela. Sim. E aquilo virou uma discussão e eles foram pro quarto, não sei o quê. Eu juro por Deus, eu não sei se isso é real. E quando eu li o livro da Vera, me veio imediatamente essa cena, porque ela conta de uma cena que ela se sentiu culpada por alguma razão. E me veio essa culpa, né? Porque eu eu abri uma situação muito delicada dentro da minha casa. Eu acho que era domingo, eu acho que estava passando Fantástico, eu acho que estava todo mundo na sala, e eu acho que apareceu essa nota desse lençol. Agora, não é muito doido isso? E eu carreguei essa culpa a minha vida toda, tanto que ela veio agora quando eu li o livro. Mas independente da cena ter de fato acontecido, essa culpa está aí dentro. Certeza! Então é mais sobre isso do que a cena de Certeza. fato, entendeu? Mas é louco, né? É muito louco. Corta. O que um livro faz, né? O que isso aqui foi capaz de mexer comigo, corta. Um ano depois, seu pai só aparece brincando de fantasma com você. 2 buracos no lençol. Ai, Fernanda, você podia ser psicanalista. Fácil. E essa coisa também, que profissão. Eu sou beleza. encantada com a psicanálise. Eu também, Ah, mas gente, encantada. é difícil. É isso que eu ia falar, gente, é difícil pra caralho. O pessoal só vai lá pra trazer problema, é sofrimento, é dor, Como é que você responde a isso, né? É que a forma que é muito interessante, né? Eu acho a psicanálise muito interessante, porque é uma forma de acessar um inconsciente. É uma pessoa que não dá opinião, é uma pessoa que escuta, é uma pessoa que provoca você a maneira do trabalho. Os tipos de análise também ela vai explicando, né? Lacan, Freud, todos os tipos de análise. Eu acho Lacan fascinante. E Jung. Eu tenho uma raiva dele. Cara, mas é muito legal essa coisa eu abrupta, adoro. né? Eu adoro. Da Eu fiz linguagem. 12 anos de análise. E aí, quando eu contava para as pessoas, a minha analista não me dava oi, não tinha beijinho. Aí eu já. Ai, eu não gosto pessoal. disso. E as pessoas, eu deitava no divã, que era uma coisa muito difícil para mim, mas era um lugar onde eu estava totalmente desnudada, né? Eu não via como ela reagia ao que eu falava. Ela provavelmente não estava nem Eu ali. estava deitada, no começo eu não sabia onde eu botava, sabe, umas coisas que você vai... Ajudou muito. Mas muito. Então, eu sou a covardinha da análise. Eu não faço. Você não Não sei faz. fazer. Fernanda. Começo aí, desisto. É muito legal. É muito bom se ouvir. E você vai tirando as próprias... Engraçado, né? Fuga. Eu fiquei um tempão sem fazer, voltei Vai ver em que não era outubro tão- do ano passado. Vai. Vai ver que não era, então, essa fantasia aí de família vizinha perfeita, tudo certinho. Você tá fugindo Claro do que quê? não era. Tá fugindo do quê? Claro que não era. Mas, né, Sim. entre mortos e feridos, estamos aqui. Mas assim, cada um com a sua história, cada um com a sua dor, e mesmo que seja uma família, né, mais funcional, né, que eu até acredito que a minha era, mas ainda assim, cada um com as Não, e sempre tem alguma coisa. Claro. Não tem mundo perfeito, não tem Não consigo como. nem falar da minha. E outra coisa que eu também fiquei pensando é que eu fui no podcast da Vera, Estranho Familiar. Acho até que eu fui a primeira aí, não me lembro, mas eu fui uma das primeiras. E eu lembro que eu falei muito do recorte ali, que me veio na hora, falei muito da minha vida e tal, não sei o quê. E eu saí de lá pensando, puxa, que vontade de saber da vida dela, né? Porque ela fica sabendo tudo da gente e não fala nada dela. Tá aí. Tá aí. E aí encerramos esse episódio dizendo que era para falar cada uma sobre um livro, uma série, um filme, Isso mas não deu também. tempo, porque... Ai, mas eu tenho várias coisas para falar nos próximos. Essa pessoa chamada Vera Iaconelli, quando a gente começou o Cheat, a gente convidou algumas mulheres para darem entrevista pra gente. Porque a gente falou, essas mulheres não vão dar a menor bola.
Ela super deu Ela bola. foi. Ela Assim, a entrevista mais... É a que eu mais amo. Despida, uma mulher que fala assim... Transparente. Eu não estava preparada para passar pela menopausa. Uma analista que fala, Sim. sabe? Sim, ela falou que deprimiu. Sem floreio, sem rodeio, cru. Muito Eu gosto. legal ela, admirável. Essa foto, né? Isso é tão Ai, legal lindo. também ver a criança, né? É. Bom, leiam, leiam, leiam. Olha, eu me reconectei com a leitura novamente, tô apaixonada. E como é bom, como o livro abre a nossa alma, nossa mente, nosso coração, né? Eu tava É meio... porque é um guia, assim, né? Ele não vem construído. Você, a partir do seu repertório, vê, enxerga o que está sendo dito, mas cada um vai ver de uma maneira diferente. Sim. É muito, muito bom ler. Então tá, a próxima então vai ser a tua dica, ô Cami. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Ai, o jeito que termina também é muito bom. Eu quero ler. Taca, taca, tá. Eu vou dar só um spoilerzinho. Tá. Ela fala da vida dela, com a ancestralidade dela e de tudo que se esvaiu nessas frestas, né? E que tornaram ela quem ela é. Então, tudo que é dela pra trás, ela aborda com propriedade, porque faz parte de quem ela se tornou. E aí, quando ela vai falar das filhas dela, aí ela fala, daqui pra lá é a história delas. É lindo. Ah, que máximo.